Quando eu cheguei na igreja, na renovação principalmente, eu comecei a olhar para a nossa situação. Deveríamos olhar, gente, impressionante. Se nós for olhar a fundo o que é, e hoje vai ser trazido aqui, o que é o batismo do Espírito Santo, era para todo mundo desejar. É a melhor coisa que existe na igreja, é o batismo do Espírito Santo. E como é que pode as pessoas não desejar isso? Como é que pode os grupos de oração, em vez de crescer, fecha? Então Deus tem algo a falar para nós. É impressionante. Aquilo que mudou a minha vida, que eu descobri que foi o experimento do batismo do Espírito Santo, não tem nada mais bonito. 2009, quando foi mais uma experiência que eu tive, depois de 2006, eu digo, gente, isso aqui é bom demais. Eu falo, rapaz, isso aqui todo mundo tem que conhecer na igreja. Depois daquele tempo, hoje eu ainda não perdi isso. Agora o que acontece, irmão, que há tanta coisa contrária a isso que a gente vai deixando de lado. Vai esfriando e vai perdendo nossa identidade. Amém? Então eu quero partilhar com vocês, para nós entender por que será que nós chegamos nesse estado como pessoas que vivem essa espiritualidade perigmática de um carismático consciente dentro da igreja católica. Aquele que conheceu a maior grandeza de Deus, inclusive a sua promessa, que é de Joel. Aquela promessa que quando nós fomos batizados, o padre com a vela selou, vós foste selados por dia da salvação, e um dia nós vivemos essa salvação em Cristo. O selo se abriu, e aí nós vivemos essa plenitude. O Espírito Santo se infundiu em nossa alma, que é fusão, a expansão de sentimento íntimo, e aí a Roseli, que estava lá, olhou assim, eu vou casar com esse moreno, mas vamos vir na santidade. O Feliciano, que não era casado com a Vaniela, tinha Isabel, eu vou me casar, eu vou buscar a igreja, eu vou anunciar o evangelho. A Pablícia, que estava no hospital com o seu coração aberto, que o Senhor abriu o coração dela para colocar o coração dele, disse, opa, peraí. A Isabela, com 14 anos ali, disse, foi ferrado por Cristo. Gente, todos nós, quando experimentamos essa graça, nós nos tornamos um ferrado em Cristo Jesus. E isso deve alegrar o nosso coração. É a igreja do impulso. Aí, irmãos, depois da igreja do impulso, nós temos que ver o martírio. E por que muitos nós tivemos? Porque nós fomos covardes, não quisemos viver o martírio. O mundo foi roubando e foi perdendo o desejo de ver aquela graça, aquele impulso. Ou seja, as pessoas foram esfriando. E por que será que nós chegamos nesse ponto? Eu quero que nós escutamos esse áudio aqui. Quando eu entrei na Renovação Carismática Católica, procurando entender isso. Porque se você já deve ter visto, eu confesso para vocês, quando eu entrei na Renovação Carismática Católica, em 2009, eu fui falar isso para as pessoas, um disse para mim, ó, sabe o que um disse para mim? Tu quer tornar a igreja toda protestante? Eu digo, tem algo errado aqui. Eu fui no outro, eu já fui assim. E eu dizia, como é que ela deixou de ser assim, um negócio tão gostoso? Eu fui no outro, isso vai passar. Como é que a pessoa deixou passar isso que é tão gostoso? E aí começou aquela parada na cabeça. Aí vamos estudar. Vamos ver. Porque eu não queria perder meu impulso. Inclusive, eu vou dizer até para vocês, né? Às vezes só não jogo fora porque senão a gente perde a fertilidade espiritual. Aí a pessoa, já viu aquele ditado? É só fogo de palha. Eu já disse que quem despreza fogo de palha não vive mal o primeiro impulso. Porque o primeiro impulso é fogo da palha, é fogo em todo canto. Eu tocava fogo no roçado da minha mãe e ela dizia, Félix, minha apelido era Félix, né? Feliciano, vai buscar as palhas para incendiar a coisa. A palha é necessária. O impulso. Para poder dar fogo para outras coisas. Então eu fui me perguntando, e aqui eu quero partilhar esse vídeo com vocês, inclusive no seu jornal Bíblia. Eu quero que você escute. No concílio, a igreja preparou os odres. Eu até podia dizer, a igreja encheu os odres de água. Era tudo aquilo que ela podia fazer. Daí veio o Senhor e transformou tudo aquilo, dando-nos o vinho novo. A grande graça que a igreja recebeu logo depois do concílio foi o derramamento do Espírito Santo. E sabe, meus irmãos, nós não podemos desconhecer isso. Eu sei que a igreja tem lindos, maravilhosos movimentos, e todos esses movimentos que foram suscitados na igreja, todos eles vieram do Espírito Santo. Mas o que nós chamamos de derramamento do Espírito Santo, e como tudo acaba tendo um nome, e as pessoas precisam colocar um nome, acabou se chamando isto de renovação carismática, católica.
Mas a renovação carismática, ou melhor falando, para você não pensar que você... Para entender uma coisa. Por que teve o Vaticano II? Toda vez que tem um concílio é porque a igreja, o negócio está precisando de uma reunião. É como essa nossa reunião. Nós temos que resolver alguma coisa, traçar algumas coisas. Então tem que se reunir todo mundo e rezar o que Deus quer. Então o concílio foi feito porque viu que estava a revolução industrial, revolução sexual, tudo, e a igreja se uniu para ver o que precisava. Tinha muita crise dentro da igreja, tudo. O negócio estava precisando da igreja. Então a igreja parou para perguntar o que Deus mandou para a igreja, essa graça. Que você vai ver aqui, que não era para ter nome. Nós vamos entender aonde pode ter chegado essa situação. Mais um movimento. Esse derramamento do Espírito Santo, essa graça de Deus derramando o seu Espírito, no tempo favorável, no tempo oportuno, na hora da graça. Sim, era necessário naquele momento. Então Deus veio em socorro do seu povo e deu a grande graça que ninguém podia esperar. Ele derramou o seu Espírito Santo. Veja, esse derramamento do Espírito Santo não é mais um movimento. Aliás, isso é para todos os movimentos da igreja. Os que existiam... Então, essa graça que aconteceu no Vaticano II é para toda a igreja. Nós vamos entender o que aconteceu e talvez isso seja o fiasco que nós vivemos hoje, depois de 50 e poucos anos. Vou trazer aqui catecismo, Bíblia, livro e algumas coisas. Presta atenção, isso foi para a igreja. Quando a igreja se reuniu, perguntando o que Deus queria para a igreja. Então, o que aconteceu com isso? E os que surgiriam a partir daquele derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento do Espírito Santo é a grande graça para toda a igreja. Para toda a igreja. E o que a grande graça se tornou? Onde ela foi parar? Preste atenção. E aí nós vamos chegar no começo da nossa conversa, que é justamente o que está acontecendo. Não é só nossa paróquia, como todos acontece. A diferença é que é de um jeito ou de outro. Para você ver como só muda um pouco no mercado, todo jeito, mas a coisa é a mesma. Você vai entender. Sim, eu repito, é a grande graça para toda a igreja inteira, para todas as pastorais da igreja. Pena que, infelizmente, nós, homens de igreja, não conseguimos entender a hora de Deus. Isso aqui foi lá atrás, viu, gente? Em 1967, 1970. Porém, aqueles que começaram a carregar essa graça deveria e deve explicar para as pessoas qual é o papel dessa graça. E nós vamos entender qual foi a atitude que nós, como movimento, começamos a tomar. Que em vez de alargar, começamos a estreitar. E talvez essas faltas de pessoas para ministério, essa decadência que a gente faz de tudo, parece que a pessoa não quer vir mais para o grupo, seja consequência disso. Nem por causa do nosso pecado, porque nós confessamos, nós tiramos texto, rezaram, a gente comunga, a gente adora, a gente reza, a gente não para. E parece que o negócio... Já foi feito um pente fino quando eu estava em todos os ministérios para ver qual era o problema. Tiveram a resposta? Chegou gente? Não, a cada dia fecha grupo. Aí a gente pergunta, como é que pode fechar um pronto-socorro? Você imagina se o pronto-socorro aqui fechasse? O que o pessoal não ia fazer, não era? A mesma coisa, quando fechasse uma ligação, as pessoas eram para ficar com o mesmo sentimento. Meu Deus, é essa graça que nos dá esse entendimento, a experiência do batismo no Espírito Santo. Nós tínhamos atingido aquilo que nós cantamos no tempo favorável. Nós, homens da igreja, não soubemos compreender a hora de Deus. E acabou acontecendo conosco aquilo que aconteceu, aquilo que o próprio Jesus acabou falando a respeito de João Batista. Vai comigo na carta, no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Dê o caminho diante de mim. Então Jesus está falando a respeito de João. Esse João que falou também. Interessante que isso aqui fala, João, você lembra, anote, você lembra a visão que o Senhor me deu? Um trator abrindo caminho. João que diz, ele que vai abrir o caminho. Eu não sei, aqui nós temos, eu não sei se o Senhor vem abrir caminho em nós. Eu não sei se é nós que vamos abrir caminhos. É novo tempo. É tempo de avivamento. Onde homens de coragem vai abrir caminho para que o Senhor repouse, talvez, sobre a vida das pessoas na pregação, na música, na oração. É um caminho que o Senhor está abrindo.
E nós precisamos receber esse impulso para ter coragem de entrar nesse caminho, que é o caminho da verdade e a vida, que é Jesus. O Senhor abriu o caminho no começo da oração. A oração de um tratou abrindo o caminho. Agora vamos ver o discernimento, né? O evangelho de hoje. E continua o versículo 28. Preste agora atenção. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o escutava, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e deixaram-se... Naquele tempo, todo publicano, todo pecador reconheceu e foram buscar João Batista. Mas o que aconteceu com as pessoas da cúpula da igreja daquele tempo? Preste atenção. Pelo batismo de João. Gente, você viu no evangelho de hoje que o próprio Herodes, ele se abalava quando escutava a palavra de João. Ele temia a palavra de João. Pena que Herodes não se deixou tocar, não se converteu, mas ele até queria ver João, conhecer João, que diante da palavra, diante da pregação de João, até os cobradores de impostos, que eram homens odiados, eram homens corruptos naquela época, até eles ouviram a palavra de Deus, reconheceram o tempo de Deus, obedeceram e se fizeram batizar por João no Jordão. Você sabe que o próprio Jesus se fez batizar por João no Jordão. Continua o versículo 30, e agora preste bem atenção. Mas os fariseus e os doutores da lei recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. Deus tinha planos a respeito deles. A salvação era também para eles, ou melhor, a salvação era em primeiro lugar para eles, diz a própria palavra. Eles acabaram atrapalhando todos os planos de Deus. Eles desprezaram os planos de Deus a respeito deles, não se fazendo batizar com o batismo de João. Tá terminando. Qual foi a consequência? Eles mesmos é que condenaram Jesus. Por quê? Porque eles não receberam a graça no tempo oportuno. Na hora que eles precisavam obedecer, eles não obedeceram. Meus irmãos, eu fico muito receoso, porque não é de hoje. Essa graça do derramamento do Espírito Santo começou a acontecer em 1967. E impressionante, ela foi como um rastilho. Ela começou lá nos Estados Unidos, numa simples universidade, num final de semana. Isso aconteceu em 67, lá nos Estados Unidos. Aqui, em 1970, já tinha chegado. Não tivesse nome, era muito melhor. Da mesma forma, pena que acabou se chamando Renovação Carismática Católica. Parece que é um grupo privilegiado, fechado. Nós somos da renovação. E é uma pena que seja isso, porque esta graça, principalmente, é para todos, é para toda a igreja, é para os jovens, é para os casais, é para os movimentos de casais, é para as pastorais todas, porque é o Espírito Santo sendo derramado. E, gente, o que foi que aconteceu? Infelizmente, assim como justamente os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, diz a palavra de Deus, eles desprezaram os planos de Deus a respeito deles, não se deixando batizar por João, com o batismo de João, com o batismo de penitência. Igualmente, isso aconteceu conosco, homens da igreja. Pronto. Quando o Senhor dizia para nós ter esse encontro, digo ventilador, o tema do encontro é explanando, gente. Explanando a situação atual e o que Deus quer de nós. Naquela pregação lá, se vocês assistiram, né? A decisão que precisamos, para o tempo que vivemos, dos 7 tempos da igreja, eu falava lá, e aí não presta atenção, que quando se manifesta com boa intenção e tem fruto, nós continuamos. Um dos motivos de não ter mais manifestação na sociedade, por quê? Porque as pessoas se manifestam com má intenção e não tem fruto da frustração. E a gente tem que saber do tempo para se manifestar de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de balaio de gato, uma confusão,
que não é brincadeira, que é característica dos 7 tempos, a igreja de Sardes que nós vivemos. Isso aqui é para desenvolver em nós esse tempo do avivamento, de reconhecer o que nós estamos vivendo e começar a ter atitude. Por isso que a oração do trator abrindo nossa mente e nosso coração para acolher e ver nossa mentalidade. Esse tempo de igreja, de vida, de humanidade, criou em nós uma mentalidade. É tanto que tem tanta pessoa depressiva. Isso gerou ansiedade. E eu vou dizer, ansiedade não... a pessoa tão criança, ansiedade não é problema. Qual é o problema da ansiedade? É tu colocar a tua ânsia naquilo que não é de Deus. Maria teve ansiedade quando Jesus veio nela, saiu às pressas para visitar sua prima. Os apóstolos, quando viveram o batismo do Espírito Santo, saíram numa ânsia doida para anunciar, não foi isso? Então, olha como é que é as coisas. Até essa ansiedade do mundoso, a doença é por causa da falta de Jesus. Consequência desse tempo que nós vivemos. E nós somos igreja e sociedade. Por que muitas vezes está difícil de ser o que é para ser? Porque na igreja eu preciso também ser na minha sociedade. E aonde nós chegamos, mano? Então, amado, a primeira ponto dessa história. Esse movimento que nós vimos hoje, irmão, isso aqui é muito sério. E eu fiquei perguntando, Senhor, eu vou colocar isso aqui? Eu, desde ontem à noite, fiquei perguntando, Senhor, eu vou colocar isso aqui? E hoje o Senhor disse assim, ó, tu tem que colocar, porque somente através disso nós vamos entender por que nós estamos nessas situações. Eu digo, amém, Jesus. Porque se for olhar, irmão, isso aqui vai até pontos certos detrimento da própria renovação. E eu sei disso. Só que isso aqui foi o cirurgião da Bíblia que pegou. E aí, vamos indo para cá. Então, primeiramente isso aqui. Então, o que é explanar? A palavra que o Senhor me dá, explanando a situação. Uma explicação minuciosa e detalhada sobre um determinado assunto com o objetivo de torná-lo mais fácil de entender. Pode ser usado para descrever a ação de explicar um conceito, um problema, um processo que necessita de esclarecimento. E quando eu vou trazer para você que nós estamos vivendo em algumas coisas, por isso que eu trouxe primeiro esse enfoque aqui, algumas coisas nós precisamos ter esclarecimento, porque senão nós não desenvolvemos nosso trabalho e nós vamos esfriando. E eu coloquei lá no núcleo, irmãos, muitos de nós têm perdido a fé. O que é perder a fé? Fé é graduação. E fé não tem tamanho. Eu digo, realmente não tem tamanho, mas tem grau. Quanto mais fogo vem e vai me aumentando e vai transbordando, vai transbordando. Então, quando a gente fala em perder fé, é que a nossa fé vai esfriando. Então, muitos de nós, a fé esfriou, não por causa de nós, que às vezes a gente fica louco. Ai, meu Deus do céu, porque tira o terço, tira o rosário de joelho, assiste isso, e o negócio não flui, não é verdade? Porque às vezes, irmãos, não é nós. Pode ser o ambiente que vivemos e pode ser um propósito de Deus. Só que quando é propósito de Deus, a gente fica ali dentro, mas o coração pegando fogo. Só dizendo, eu quero ver a hora. Entendeu? Eu quero ver a hora. Se nós tivermos entendimento. Porque às vezes se nós tivermos pecado escondido, alguma coisa, não, isso mata a gente. O servo de Deus, do fogo, quando vê um problema, é para cada vez mais provar ele e ficar forte. Então, isso é um papel da gente. Que às vezes, por tanta coisa a fazer, a gente não trabalha isso. Então, nós precisamos ter esclarecimento. E aí, o primeiro esclarecimento é que essa graça chamada Renovação Carismática Católica, ela veio para toda a igreja. E o que aconteceu? Lá no início teve uma dureza das pessoas, assim como no começo. E ela se tornou um movimento. O que aconteceu conosco? E eu dizia que eu quero fazer essa pregação na liberdade, porque eu tenho minhas opiniões, né? Mas aqui eu não quero colocar minha opinião, eu quero só explanar. E eu vou tentar fazer isso, porque não é fácil, né? Explanar, porque Deus é quem sabe. Eu estou só explanando. Em nossa mente. O que aconteceu? Virou um movimento. E por que será que tem acontecido sucesso com o nosso meio? Há uns anos atrás eu estudando dizia assim, bem, quando nós sabemos, se eu tenho um carro que é feito para 1.0, eu coloco a coisa que é para 2.2, com o tempo ele não vai aguentar, porque não está na sua essência. Então, se essa graça é para todo mundo e se tornou só uma coisa, opa, os problemas podem ser porque está nesse direcionamento. E aí, vamos caminhando, e aqui, essa graça começou na Santa Helena Guerra, que era Beata Helena Guerra. Que ela, no século passado, antes do Vaticano II, ela falava com o Papa Leão XIII. Olha o Papa Leão XIV. Novo tempo. E quando eu fui em formação, eu dizia que profecia, ela acontece quando a gente toma posse. Deus fala, mas nós temos que tomar posse. O Senhor mostrou o caminho aberto. Nós já temos o caminho preparado. Está ruim? Vai confessar. Está com problema? Conversa com o irmão. Ora.
Está com uma falta, é por aqui. Nós já sabemos que é o caminho. Eu creio que o Senhor não veio abrir caminho em nós, Ele veio abrir caminho para nós. E nós vamos já entender por que o Senhor veio abrir o caminho para nós. Porque só tem um jeito de viver cheio do Espírito Santo, é se doando. Que com esse fechamento para nós vamos entender, a gente começou a secar, a gente se deu mais. E a gente foi se conformando com isso. Fomos colocando no canto. Esses caras ali me informaram. Uns caras inteligentes, cara. Eu até choro por isso. Pensa uns caras inteligentes, cara. Eu digo, poxa, gente, saíram desse caminho. Quantas pessoas olham assim, meu Deus do céu, era a gente que era para estar incendiando. Era para estar quebrando o reino do inferno, Satanás. Vivendo na igreja de Esmirna. Mas foi o pecado dele. Gente, nessa nomenclatura que nós vivemos, surge o pecado de nós que nós nem vê. Porque quando, eu já disse, uma coisa é nós, o ambiente. Quando o ambiente não se torna mais favorável, e o Monsenhor fala, o tempo favorável, você imagina, ficou desfavorável. No primeiro tempo, Deus fez sobreviver no movimento. É tanto que depois foi criando comunidade, e agora, inclusive, até alguns saem criando coisas. Eu esqueço, quem conhece o Reinaldo Bezerra, você sabe que há uns anos atrás eles criaram o CERN, não foi? Vocês souberam disso? É o Centro de Renovação, de Estudo do Espírito Santo. Aí eu vou lá na cabeça, por que eles fizeram isso? Porque o negócio, ele não estava entendendo aqui. Que é isso que eu estou explicando aqui. E se não, peraí, não dá não, bora fazer um grupo aqui para nós estudar o que é isso. Inclusive aquele padre lá, que eu mandei o testemunho dele, que é o padre... Esqueci o nome dele, é o padre... Não, é o antes que eu mandei, que era da Ubanda. Ele faz parte desse estudo, junto com ele. Ou seja, as pessoas estão estudando o que está acontecendo, estão explanando. Não, estão. Como é que pode? Entendeu? E aí vem Beatriz Guerra e faz esse discurso. E eu quero ler duas partes do livro dela que ela fala para a igreja. Fala assim, ó. Isso aqui foi ela falando para o padre. Revelou-me que o Senhor, de modo sensível e claro, tinha lhe mandado dizer que era sua vontade que escrevesse ao Papa, pedir para reavivar entre os fiéis a devoção ao Espírito Santo e abrir na igreja um cenáculo na casa de oração, onde o Divino Espírito Santo realizasse no mundo uma forma calorosa de renovação. Só que essa graça colocaram no canto da igreja. Outra coisa que eu quero ler para vocês. E aqui eu vou para o Catecismo da Igreja Católica. O que é essa graça? Esta geração, tudo isso aqui é que ela escreveu, tá? Santa Helena Guerra para o Papa, dizendo o que o Senhor inquietava no coração dela, que isso aqui é a característica de quem vive a experiência do batismo do Espírito Santo. Esta geração ou renovação começa para o homem pelo batismo. Neste sacramento é expelido da alma um espírito imundo, e nela penetra pela primeira vez o Espírito Santo, que a torna semelhante a si. O que nasceu do Espírito é Espírito, doa-se ela ainda mais, em grau mais perfeito, para lhe ortogar a fortaleza, o vigor da vida cristã no sacramento do crisma. Olha, vou dizer uma coisa para vocês que eu não tenho esse tempo. Por isso que eu digo para as pessoas, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu sei que é o nome que tem, mas o certo seria a efusão do Espírito Santo. É tanto que isso causa muita confusão. E o que é o batismo do Espírito Santo? Olha, eu vou dizer para você, por que tem pessoas que dizem que nós da nação tem um novo sacramento do batismo? Você já ouviu dizer isso? Eu já ouvi. Que nós diz que nós criamos outro sacramento. É porque, e em si, é como se criasse, sabe por quê? Porque no livro do Seminário de Vida da Renovação Carismática Católica, quando fala de batismo, diz que nós já fomos batizados no Espírito Santo. Se eu fui batizado no Espírito Santo, por que eu peço outro batismo? E aí nós tivemos que explicar o que é esse batismo, o que é esse batismo, o que é esse batismo, e ainda explica hoje em dia. E tem que explicar o que é batismo no Espírito Santo. E tem que explicar. Tem sempre assim. É tanto que, quando você vai fazer seminário de vida, quem estava lá na pregação do Felipe, ele falou, sempre tem que ter explicação. E o que é isso? E aqui, o que é essa coisa? A Beata que escrevendo fala que quando é batizado recebe, mas no crisma, isso... O que é batismo do Espírito Santo para o Feliciano? É a manifestação do crisma em nós. Que no parágrafo 1303 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer, que quando nós vivemos a infusão especial do Espírito Santo no crisma, aumenta o dom do Espírito Santo em nós que era um católico que tinha o Espírito Santo, mas de uma hora para outra começamos a ver as coisas diferentes, começamos a acreditar que tem profecia, que Deus fala, Deus na oração mostra um trator abrindo caminho para mim, eu creio que aquilo é um caminho novo, são manifestações do Espírito Santo, dos carismas. Diz que eu amo a igreja. Como é uma forma de amar a igreja? Gente, isso aqui é extraordinário, a gente começa a querer dar testemunho para que as pessoas vejam que a igreja é santa.
E através de nós, quando você diz sim, agora eu vou ver a castidade com o meu namorado porque eu quero casar na castidade. Aí o Espírito Santo diz, você é igreja e eu quero que reflita a imagem, a santidade da igreja. Gente, é nós que somos o reflexo da igreja santa. Isso está lá no parágrafo 1302, que é a manifestação de Cristo. Outra coisa que acontece, nós nos sentimos amados de Deus de uma forma extraordinária. Quando de nós, ao experimentar o batismo, a gente deixou de choramingar certas coisas, a gente soube que a gente era amado. Não precisamos de algumas coisas, porque Deus nos ama. Fez nos entender até que a gente abajulava o amor de algumas pessoas, de algumas coisas, mas Deus me ama. E a pessoa não me ama porque ela não é amada por Deus, mas eu sou amado por Deus, só isso é suficiente. Outra coisa que está lá nesse parágrafo, trouxe em nós uma bravura para anunciar o Evangelho até os confins da terra, com a bravura. Feliciano, até bem, com um homem tímido. Mas, gente, eu era vergonhoso demais, gente. Gente, quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha maior vontade de correr, mas eu tinha vergonha de me entrosar. Eu era no meu canto quieto, gente. Sabe que é um cara que... Mas depois que eu vi a experiência, eu tive uma coragem onde eu estou aqui pregando. Então, essa graça nos traz isso. Se você for pegar o catecismo no parágrafo 1229 também, irmãos, nós vamos entender que o batismo do Espírito Santo, a efusão especial do Espírito Santo, não está separado da renovação carismática católica para a catequese. Mas o que aconteceu conosco? Nós fomos divididos. Por causa dessa dureza, desse entendimento. E o que aconteceu conosco? Nós aceitamos isso. Nós deixamos de ser aquilo que do começo nós éramos, do impulso. Por quê? Porque nós nos acovardamos e deixamos de ver a igreja do martírio. E vai indo, e isso cada vez chega a nós. Então, primeiro isso aqui, segundo o catecismo, né? E aí deixa eu ler para vocês esse aqui que comprei lá no encontro que nós tivemos. A RCC responde. Quando eu li isso aqui, meu Deus do céu. Aonde nós chegamos nessa situação? Como o lugar que nós trabalhamos, aí nós vamos entender por que não chega cego. Porque a coisa é tão difícil, porque coisa difícil existe. Ou seja, se a gente não conseguir organizar o meio da gente, não dá certo. Mas, por que será que nós não temos conseguido organizar o nosso lugar de trabalho? Eu tenho pregado isso. Às vezes a igreja é bagunçada. A gente lá no nosso trabalho, a gente determina tudo, eu tenho que fazer tudo, e às vezes na igreja não pode fazer isso. Nós somos uma família, gente. Por que Deus quer explanar isso aqui? Porque Ele quer tirar aquilo, a visão que está turva, nos levantar. Então, isso porque vocês vão entender onde eu vou chegar na situação. Qual é a diferença entre pastoral e movimento? Um movimento que nem era para ser, segundo o Senhor na Bíblia, que veio para todo mundo. Que inclusive essa graça, ela é saltitante do crisma, do batismo. É que nem eu sempre digo, a minha filha, quando estava na catequese, dizia, como é que ela vai experimentar o batismo porque ela não oferece? Aí se experimenta o batismo, tem que ir pro cantinho aqui, que é a renovação católica, e fazer dois. Por isso que nem se mistura, gente. Gente, aqui, eu, Feliciano, conheci essa graça. Se eu não desejar que minha filha viva, o que é isso? Mas para minha filha viver isso, ela vai ter que ficar num cantinho separado. Por isso que tem jovem na igreja que não se mistura. Aí eu vou aqui para uma coisa, você não estava não, mas nós começamos a tentar um trabalho que aconteceu, tá? Teve gente que tirou o jovem de lá, porque o jovem não poderia se tornar carismático. Teve gente que tirou o jovem, teve gente que fez de tudo para o jovem não ir para o povo de jovem. Mas por que eles fizeram isso? Por causa desse mau entendimento, que nenhum de nós tem culpa. A partir de hoje, nenhum de nós vamos ter mais desculpa para falar. Nessa noite o Senhor abriu minha mente para dizer, agora eu sei. Ninguém queria mexer com jovens, só foi nós começar a mexer, parece que levantou-se um bocado de espírito para... Por quê? Porque, gente, essa graça. Olha como é que o campo se tornou da igreja. Gente, isso aqui é todo canto, tá? Então, de hoje em diante, ninguém mais vai dizer, hoje o Senhor abriu minha mente. Porque se nós não tiver visão, a gente vai ficar gastando forças com coisas que não é necessário. Aí, olha aqui. Pois é, qual é a diferença entre pastoral e movimento? A pastoral é uma ação da igreja católica que tem a missão de continuar o projeto de Jesus por meio do serviço, do diálogo e do testemunho, desempenhando um trabalho articulado entre a diocese e a paróquia, capela ou comunidade para atender a necessidade da comunidade e do projeto de redenção. Movimento, já o movimento é um grupo de pessoas comprometida com o apostolado, com seu próprio carisma. Aqui está o B.O. da gente. Esse carisma não é nosso.
Esse carisma é para toda a igreja. Nós vamos entender por que nós não temos conseguido levantar algumas coisas. E aí isso chama-se um egoísmo espiritual, um pecado que talvez ninguém nem viu. Mas hoje você vê se foi de Deus. Hoje não tem mais desculpa. Você está entendendo o negócio? Uma graça que foi dada para todos, que inclusive se pegar o crisma é fruto do batismo, tá? Só que o pessoal só é o batismo até o crisma, por isso que as pessoas fazem crisma e vão embora da igreja. Não continua. E não tem essa graça. Por quê? Porque depois do crisma deve se manifestar a efusão do Espírito Santo. Todo mundo tem que ser carismático e consciente. Mas é só para aquele povinho ali. Ou seja, me desculpa a palavra, está todo mundo se lascando. O negócio é sério. Só que nós temos um peso sobre nós. Nós conhecemos isso. Eles não conheceram isso. E no começo da renovação, tinha uma inquietação. O povo não estava nem aí. Mas foi indo. Vendo que deu. Aí a gente fica, vem Espírito. Pra quê? Se eu não tenho coragem de fazer o que é fazer? Eu me conformei na igreja. Porque a gente é vida comunitária. A gente mistura todo mundo. Mas quando alguém levanta uma coisa que não é... Eu digo, irmão, não é assim não. Porque se eu me calar... Ei! Existe dois tipos de misericórdia, espiritual e corporal. Misericórdia espiritual é corrigindo ignorante os pecadores. Como é que tem alguém do teu lado que você é batizado, às vezes até ministro de Deus, e está falando uma coisa que a gente sabe que não é certo, a gente fica calado? O Senhor pode nos cobrar na frente, porque eu não fiz aquilo. Atua diretamente nas paróquias, mas geralmente é autônomo. Como é que nós vamos ser autônomos de uma casa que é de todos? Olha onde nós chegamos. Com a dedicação espiritual própria. Meu Deus. Você viu o que falou no começo? É para todos. Você viu na Catecismo da Igreja Católica? Se eu for ler aqui, gente, eu estudei a efusão do Espírito Santo, gente. Eu estudei aqui para entender o que é isso e está aqui. E nós temos que falar para as pessoas, doa quem doer. Porém, eu devo fazer minha parte. E Deus está chamando para nós ter o nosso lugar para fazer a nossa parte. E quem vier, fulano, desculpa, nós temos o nosso direito canônico, vamos trabalhar, eu quero fazer minha parte. E vamos embora, porque o Senhor abriu o caminho. Se tinha caminho fechado, o Senhor abriu, está abrindo, gente, e vamos cair dentro. Porque o caminho é que faz isso. Promove encontros, fortalece movimentos, são previstos pelo Código Canônico de Direito Canônico, e são fundados geralmente a partir dos fiéis leigos organizados de acordo com a estrutura de diocese. Gente, isso aqui eu estou colocando porque nós temos que perguntar para Deus o que Ele quer. Porque desse jeito nós vamos cada vez morrer mais, porque é um egoísmo espiritual. Não é culpa minha nem culpa sua. Deus sabe de tudo. E aí, pegando aquela pregação, pegando as profecias, pegando o Papa Francisco, o Papa diz assim, é hora do avivamento. E agora, com mais essa, nunca esqueça, o caminho está aberto. Não tem mais desculpa. E tem coisa aqui que Deus falou que não tem mais desculpa. Agora eu entendi. É hora de começar a formar nisso. Se for de Deus, ainda coloca assim. Amém? Com a pregação que a Michelle Morin fez no ENF 2015, e ela colocou a fala do Papa, dentro do Papa Francisco, que diz assim, ó. E diz assim, carismático, não pense que isso é só para vocês. Partilhe com toda a igreja. Mas nós sabemos que com essa nomenclatura não tem como partilhar para a igreja. Um exemplo foi o jovem. Porque ninguém quer se tornar carismático. Eu já tenho dito no lucro lá, irmão, nunca se intitule como carismático. Eu tenho feito essa propaganda. Se intitula um carismático consciente. Que é essa que eu vou dar na minha cabeça. Porque todo mundo é carismático, gente. Mas nem todo mundo é carismático consciente. É carismático consciente a experiência que você viveu, que você tomou consciência que você precisa de santidade e castidade. E que precisa lutar cada dia. Nem todo mundo é carismático consciente. E quem nos faz carismático consciente é a efusão especial do Espírito Santo, que é a manifestação do crisma. Isso é... A gente precisa entender isso, porque com o tempo, a gente foi vivendo isso, e a gente foi pegando e virou uma loucura, uma loucura. Então, todo mundo é carismático, mas nem todo mundo é carismático consciente. Me desculpe dizer, quando eu vou para um encontro, nós somos carismáticos. Chega a dói meu coração. Porque, gente, isso aqui faz nós dizer que estamos aqui, ó. E aqueles que já não gostam, deixa. Agora, se eu dissesse, não, eu sou carismático consciente, aí o outro dizia, o que é isso? Quer dizer que eu não sou. Mas por que eu não sou consciente? Eu digo, vem cá que eu digo por que tu não é. Você entendeu o peso das coisas? E como a gente sabe que no próprio documento da igreja que todo batizado é carismático, então como é que eu digo que eu sou carismático? Só porque eu sou da... Tem uma coisa, os carismas está aí, todo mundo que é batizado. Todo mundo tem um carisma, mas nem todo está manifestado. Por isso que tem um carismático consciente e o carismático não é consciente. Tudo isso que você está falando é 100% certo. Porém, causou isso aqui. Fez essa divisão. Ou seja, uma graça que, por não aceitar, que é justamente o começo daquilo que o vídeo fala, tudo que eu vou falar é completamente certo, não tem nada de errado. Porém,
causou isso. E automaticamente, quando nós foi o jeito de estar aqui, tornou-se um egoísmo espiritual, porque não é só nossa para todos. E nós começamos a viver só isso. E não se preocupando. É só isso que você vai compreender. O que acontece é que, por necessidade mesmo, pelo jeito, foi o jeito de ver isso. Porém, isso está causando esse ambiente. E você vai já entender lá embaixo. Você está completamente certo aí, porque isso aí é a realidade. Foi o jeito disso mesmo. Porém, essa situação nos levou a outra. Porque, que nem eu disse lá no começo, como o senhor foi dizendo, o Catecismo diz, a Bíblia diz, todo mundo diz. Isso não é só para ver no canto. E por isso que Deus quer distribuir isso. E aí eu vou dizer outra coisa. O exemplo do Mar Morto e do Mar da Galileia. Olha o que acontece conosco quando nós caímos nessa situação. E nós caímos porque foi o jeito, porque senão a gente ia perder. E eu dou glória a Deus por isso, porque eu conheci essa graça na oração nesse estado já. Porém, Deus quer que nós ampliamos, é a hora. E nós sabemos disso, por isso que o negócio está difícil. A gente tem ministério da família, cadê o pessoal da família? A gente tem ministério do jovem, das crianças, cadê o povo? Cadê o povo? O pessoal não vem para esse campo. Eu vou para a nossa parte comunitária. Só lembrar aqui, como nós vivemos essa nomenclatura hoje, aqui é carismático, aqui é xismático, aqui é plurismático e tal, tato. E nós vivemos dentro de uma paróquia, de uma comunidade. Só que essa graça, ela deve ser partilhada com todos, mas o pessoal da igreja não quer ser carismático. E nem tem como ser. Vou trazer para padre, porém não poderia abraçar tudo, porque ele não poderia se tornar carismático. E aqui, eu vou trazer para a missa que nós fazemos aqui, a padre estava tudo mais, mas não poderia ser carismático nessa nomenclatura. Porque ser carismático é da renovação. Aí o padre ia e eu via algumas coisas, né? E quem não se abre a isso, porque o que é os carismas santos? Nos dá mais força, mais entendimento, faz nós desenvolver um trabalho melhor, porque são graças de Deus. E o entendimento que causou isso nas pessoas de igreja foi esse, é só para renovação. É só para eles. Por isso que aquilo foi dizer, justamente aconteceu. E causou isso. E causou essa disparidade. Pegava na missa. Tinha coisa que o padre poderia fazer, mas não, eu não sou carismático. Olha a mentalidade que se criou nas pessoas, gente, com isso. Olha onde nós chegamos. Por isso que eu comecei com aquele nome. Aquilo que você falou é pura verdade. Porém, olha a situação que acontece. É um negócio que nós se isolamos, entre aspas, para nós sobreviver. Porém, causa isso. Por isso que é necessário um novo Pentecoste. Por isso que o Senhor vai nos mostrar um novo caminho, porque não dá para continuar assim. Gente, como é que nós vamos crescer com um grupo desse jeito?